trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh, e a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Oh, alagados, Strange Town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A quem interessar possa, mais um episódio do nosso videocast de variedades sobre o mundo da arquitetura. Eu sou Tiago Holtzman da Silva, apresento o programa. É um programa de variedades sobre os temas da arquitetura, notícias, polêmicas, projetos, bate-papo, dicas e muito mais. É a primeira temporada aqui, sempre com um convidado muito especial. Responsável pela concepção e apresentação do programa, e a produção e operação do Alexandre Sebold, nosso querido amigo aí da Rádio Arquitetura, né, da Escala Humana, apoio cultural da Homerich Portinho Advogados, curadoria musical, né, a música que vocês ouviram, né, no início do programa, a curadoria é do meu querido amigo Irã Dudek, vocês ouviram hoje Alagados, né, a música do Paralamas, né, a autoria do Herbert Viana, que foi estudante de arquitetura. E esse é o recorte da curadoria musical, né, que o Ira Dudek preparou para nós. Cada programa, cada episódio é uma música que tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa profissão de arquitetos e urbanistas, e que foi feita por um arquiteto, por um músico arquiteto, né, que estudou, se formou em arquitetura. Então, em cada episódio, né, traremos o Alagados, né, a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhes nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Né, uma poesia muito bacana, né, que nos traz aí essa realidade, né, das favelas, né, Alagados, Trent Town e Favela da Maré. Né, então, Salvador, Favela da Maré no Rio de Janeiro e Trent Town na Jamaica, né, a favela de nascimento, né, do Bob Marley. Então, apresentando hoje, né, a nossa querida convidada, né, deputada, arquiteta, ex-vereadora, né, Denise Pessoa. Denise, muito obrigado aí pela presença, né, aqui para o nosso papo reto, né, do programa. A Denise, ela é natural de Caxias, né, formada em arquitetura e urbanismo pela UX, especialista em políticas públicas, 4 vezes eleita vereadora em Caxias do Sul e foi presidente da Câmara Municipal, né, de Caxias do Sul, né, numa gestão, e para essa legislatura eleita deputada federal com 44 mil votos pelo PT aqui do Rio Grande do Sul, né, nos representando, né, e levando as bandeiras da arquitetura com muita qualidade para o Congresso Nacional. E também mãe, né? Mãe do Eduardo. Mãe do Eduardo, né? Sabe, Denise, primeiro, muito bem-vinda, né? Seja bem-vinda aí ao nosso bate-papo. Eu achava um pouco brega isso, dizer eu sou o pai do João, né? Eu ouvia antes de eu ter filho, né? Eu ouvia os outros, mas para que isso? E que importância que tem, né? Porque a gente está, na verdade, ajudando a construir essa sociedade, a responsabilidade nossa cresce. E eu confesso que antes de ter filho, o Alexandre também, né? Tem 2, né? 3. Então tu tá super populando aí a densidade demográfica acabou. Exatamente. Então, mas como é importante isso, a responsabilidade que a gente tem, né? Como pais, né? Diretamente, mas também como profissionais, né, na área que a gente atua, né? De garantir uma condição melhor de vida para essas pessoas aí que a gente está colocando no mundo. Mas então, Denise, muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. É um prazer imenso estar aqui, né, nesse programa tão já inovador, né, que está aí sendo criado com tantos temas legais aí para debater. Eu vou, Denise, trazer aqui nesse primeiro bloco do programa, né, que a gente chama O que está pegando. Eu selecionei para nós iniciarmos aqui a nossa conversa uma notícia que saiu há poucas semanas, né, a manchete
né, na GZH era a seguinte: número de domicílios vazios aumenta 85% no Rio Grande do Sul em 12 anos. Né? A quantidade de moradias não ocupadas, né, subiu, né, para 604 mil, segundo o último censo do IBGE. No Sul 21, também a mesma notícia, né? Dos 686 mil domicílios existentes em Porto Alegre, no caso aqui da capital, mais de 100 mil estão vagos e outros 27 mil são de uso ocasional. Ou seja, exatos 18,7% dos imóveis residenciais de Porto Alegre estão vazios. Então, isso é um dado assim, realmente impressionante. Né? O Observatório das Metrópoles aqui de Porto Alegre, né, um grupo vinculado à Universidade Federal, também, né, traz esses dados. Destaca alguns bairros, né, principalmente o centro histórico de Porto Alegre, no qual 30% dos imóveis estão vazios, né, os imóveis residenciais. Então, isso nos traz aí, nos liga um alerta também para, ou seja, o que fazer com o famoso déficit habitacional. Né, também, né, dados trazidos aqui, seria de 90 mil unidades na região metropolitana. Só em Porto Alegre nós temos quase 130 mil imóveis vazios. Né? Então, né, que tu acha desses dados aí que o IBGE, né, nos trouxe recentemente? Não, essa questão da moradia, a gente começa a olhar, né? São vários aspectos, né? Essa questão de ter os espaços vazios, né, não aproveitados para habitação ou não ocupados, né, um monte de plaquinha para alugar na cidade, né, perdidas, e as pessoas não tendo acesso à moradia. Né? Então, e aí aqui eu sei os dados foram de Porto Alegre, mas eu vou dar uma puxadinha também para Caxias do Sul, né, para fazer um paralelo. Caxias do Sul, a gente tem uma cidade que cresce mais, a cidade que mais cresce no estado, que mais cresce mais do que o próprio estado do Rio Grande do Sul, né, atraindo população, porque tem muita indústria. Então, as indústrias chegam a trazer trabalhadores, buscar de ônibus lá no Rio de Janeiro, trazer, né, para trabalhar, porque não falta pessoas. E aí a gente vê que não tem habitação de interesse social. Né? Então, falta lugar, falta política habitacional que garanta o acesso para as pessoas. Então, tu atrai os trabalhadores para uma cidade, né, para trabalhar, mas tu esquece das políticas públicas para garantir o acesso à moradia. E aí o que a gente vê? As pessoas morando mal, ou morando em lugares irregulares, ou morando, no caso de Caxias, muita área de risco. Muita, né? Porque a gente aí tem muito morro, né, muitas áreas de preservação. Sim, então não pode ocupar qualquer lugar, né? E aí vão ocupar esses lugares, né? E aí a gente tem agora toda essa questão da mudança climática. Então, o problema, né, aí a gente tem os morros que já começam a cair, as casas das pessoas começam a cair. Então, tem e ao mesmo tempo a gente anda no centro da cidade e tem um monte de placa para alugar. Né? E ninguém consegue. Então, a gente precisaria pensar nisso, né? Porque realmente não falta moradia. Falta política para acessar essa moradia. E outro dado que eu vou te trazer aqui, depois a gente pode buscar essa fonte, mas é que 80% do problema do déficit habitacional no Brasil, né? Isso dados da Fundação João Pinheiro, 80% é melhorias habitacionais, ou seja, pessoas que já moram, né, em algum lugar, em alguma casa, em algum terreno, mas que precisam melhorar a condição da casa, ou por precariedade da casa, ou por acesso a água, esgoto, abastecimento, regularidade. Né? E apenas 20% do déficit, efetivamente, ele é um déficit de novas unidades. E a gente tem, historicamente, no Brasil, a política habitacional sempre é focada nas novas unidades, né? Ou seja, construir casas e apartamentos. E a gente acaba não tendo uma política contínua para os 80% que tem que melhorar a sua casa. Né? Então, qual é a política pública no Brasil para melhorar a casa? Né? A gente teve lá o BNH há muitos anos, depois uma série de outras políticas, agora, né, Minha Casa Minha Vida, recém, né, também relançado, né, ou seja, revisto, né, mas que foca muito nas novas unidades. Né? Então, a importância que eu vejo também da gente conseguir recuperar a casa das pessoas e também buscar ocupar, de alguma maneira, os imóveis que estão vazios, né? Que não estão cumprindo a sua função,
né, e acabam caindo, ou seja, acabam dificultando ainda mais esse atendimento dessa demanda. Né? A gente tem uma demanda grande nessa questão das melhorias e tem essa previsão, né, de política nessa área do governo federal. Ainda falta investimento, falta recurso, inclusive tem legislação, né, ainda da assessoria técnica, né, que é do Clóvis, né, teve origem lá com Clóvis e Geofrites, mas a gente precisa colocar recurso, né, senão não fica de pé uma política, né, e aí a gente vê os recursos indo sempre para as construções, né? Que agora a gente também tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Que recentemente a gente teve o lançamento. Aqui, a região de Porto Alegre, a metropolitana, teve várias cooperativas que foram atendidas, né? A gente sabe que também, quando as moradias são feitas pelas cooperativas, elas, como não se visa lucro, né? Acaba se tendo... Tende a ser melhor, ter mais ser qualidade. melhor, Né? Então, tem a sacada que não tinha antes, tem né, algo que é construído melhor. Então, a gente está avançando, né, ainda lentamente, mas é uma contradição aí que a gente vive na cidade, né? Olhar tantos lugares vazios e tantas pessoas sem casa, né? E Denise, me conta, tu te considera mais arquiteta ou mais política? Ou... Eu acho que uma política arquiteta, uma arquiteta política, acho as duas coisas, As né? duas coisas, não, tu Porque, falou afinal, a gente, né, o arquiteto e urbanista é o profissional que estuda a cidade, né? Então, e esse conhecimento nos ajuda muito na política, né? Então, a gente não consegue opinar na política sem saindo do personagem, né, de arquiteto. Sim. Então a gente continua. Não consegue tirar, né? É um conhecimento que tu aderiu e não tem mais, né? Como mudar. Tu falou no pai, né? O pai tinha uma citação que eu acredito que não era dele, mas que ele, com muita frequência, né? Ele dizia que era o seguinte, Alexandre, que se o arquiteto não fizer política, os políticos vão fazer arquitetura. Né? E aí acontece isso que está acontecendo, né? Então, ele sempre reforçava isso, a importância de nós, arquitetos, nos envolvermos com a política. Né? Somos muito poucos. Vereadores, prefeitos, deputados, né? Governador, presidente, isso nem se fala. Né? Ou seja, nunca muito houve. Poucos. Né? Então, eu até fiz uma lista aqui, ó. O Lerner, né? Que é, né? Ou seja, uma referência em Curitiba. O Edmilson Rodrigues, que eu acho que poucas pessoas sabem que ele é arquiteto, foi prefeito de Belém, agora é novamente. Né, prefeito. O Dirceu Carneiro foi prefeito de Lages lá no final dos anos 70, depois foi senador da República, né, um cara muito, muito forte da oposição na época, né, oposição à ditadura. O Conde no Rio, né, então o Conde primeiro ele foi secretário do César Maia, depois ele foi prefeito, e é o cara que, né, a partir da sua cabeça de arquiteto, pensou Favela Bairro, Rio Cidade, uma série de programas exitosos no Rio de Janeiro, que a gente tem como referência até hoje, né, são, né, um pouco a criação dele, do Sérgio Magalhães também, que sempre esteve envolvido nesse período no governo do Rio. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a prefeita Fátima, em Novo Hamburgo, o prefeito Busato foi prefeito também em Canoas. Né? Então, mas não são muitos, a gente não enche uma mão assim, né, de referências. Né? Então, essa preocupação, ou seja, por que nós somos tão poucos arquitetos na política? Eu acredito que ainda, quando eu estava na academia, a gente tinha, acho que faltava um pouco mais de debate mesmo sobre a questão da cidade, do urbanismo, do nosso compromisso, né, com os espaços e com a cidade, né? Eu percebia isso, assim, né? Tinha um pouco, eu fui ter isso e entender toda essa relação no movimento estudantil, né? Na Federação Nacional dos Estudantes. Sim, não está dentro da faculdade, não, na verdade estava fora. Junto com os movimentos sociais, né? Mas não parece que na academia mesmo, né? A gente não estudava essas relações, né? Essas relações do Estatuto da Cidade. Claro, o Estatuto veio, né? É recente, mas a gente não tinha essa coisa, não tinha tanta essa relação com os movimentos sociais, que é algo que depois você vai ter, que eu conheci também o teu pai na FENÉ, nos encontros, né?
Então, a gente acaba vendo vendo uma função social para o que a gente faz, né? Para arquitetura e urbanismo. Né? Eu fiz agora, Denise, em janeiro, fiz 30 anos de formada. E sabe aquela coisa que dá um susto essas datas, né? E eu me lembro do tempo de faculdade, inclusive discurso de professor, que isso de habitação social, isso não é coisa de arquiteto. Essas coisas para pobre não é coisa de arquiteto. Isso eu ouvi de professores, né? E eu vejo hoje, né, falando, né, com alguns amigos que são professores na Universidade Federal, uma mudança bem importante, né, dessa mentalidade, uma preocupação de professores, da própria instituição e principalmente dos estudantes, né, preocupação com esses temas sociais, ou seja, a arquitetura e o urbanismo como uma ferramenta também de transformar essa realidade. A impressão que eu tenho é que a realidade entrou para dentro da faculdade, que no meu tempo ela estava muito longe, e que normalmente ela está meio fora também, né? Então, não sei como é que está hoje, né? Mas imagina, eu me formei na UX, né? E a nossa cidade das artes era a cidade onde a gente tinha o curso de arquitetura. Ele era um campus que ficava, inclusive, isolado da cidade. É muito bonito, mas é longe, é fora longe, da então, cidade. Fora da cidade. Então, a gente nem conhece a cidade, né? Imagina, a gurizada mais nova, assim, chega na universidade com não 17 anos. Não era clausura de freiras? Era, então... antigamente era uma escola de freiras. Então, tu chega lá com 17 anos, nem conhece a cidade, continua estudando arquitetura e urbanismo sem viver a cidade, né? Numa faculdade fechada. Eu achava realmente... Meio estranho, né? meio complicado. E no que essa nossa formação de arquiteto, o que tu vê que contribui na tua atuação política como vereador, agora como deputada? Não, eu vejo a minha formação na arquitetura, seja na questão do movimento estudantil, que daí também me ajuda na questão da organização, né? Mas também na formação, essa compreensão da cidade, do planejamento urbano, de como... Porque quando a gente fala planejamento urbano, é tudo tão abstrato, né? Para o povo em geral, né? Para a população, é abstrato. É uma coisa, como é que eu mudo uma letra lá, né? Aquela zona, e aquilo ali vai mudar a vida das pessoas. Não, ninguém entende, né? É traduzir isso. Então, eu me sinto... como a gente tem esse conhecimento, e eu vim dos bairros de Caxias, né, do movimento comunitário, minha origem pastoral da juventude. Então, meu pai foi presidente de bairro, a gente meu pai lutou muito para ter saneamento no bairro, para ter escola, para ter, né? Então, tudo isso, e aí eu poder ter esse conhecimento da arquitetura e estar lá na Câmara de Vereadores e debater um plano diretor e saber que se eu colocar uma zona de interesse especial... Se mudou um númerozinho naquela planilha, o que significa? Isso aí, né? traduzir o que o povo precisa, traduzir na técnica, né? Então, ter essa sensibilidade, porque às vezes também, em espaços que a gente conhece públicos, a gente também tem muitos técnicos que não têm a vivência social, né? E aí também, às vezes, querem forçar... Que não saem do gabinete ali, do ar-condicionado. E querem forçar que a cidade se enquadre no desenho, né? E a cidade eu vou trazer tem vida. até um projeto aqui, uma experiência, né, no próximo bloco aí, que é exatamente isso do plano diretor e essa tradução necessária... Né, desses termos. Então a cidade ela é viva, né? Então ela também não se enquadra num papel, num desenho, mas também o desenho não pode enquadrar as pessoas. Então tem que equilibrar essas relações. Sim. E tu tem, Denise, alguma frustração, uma palavra meio forte, mas assim de não atuar na profissão diretamente, no dia a dia de projeto, de cliente, de trabalho assim, de arquiteto? Eu vou dizer para vocês assim que eu sempre quis trabalhar aí nessa parte de planejamento urbano, assim, de trabalhar no planejamento urbano. A maioria quem faz isso normalmente são as prefeituras, né? Eu vou dizer para ti que eu passei em vários concursos de arquitetura, né? Tipo Caxias, sempre. E 3 vezes eu não fui chamada. E as 3 vezes foi pela minha relação política, né? Pelo meu vínculo político. Então, isso é uma certa frustração. Sim, como é um ônus do... Te obrigou a seguir outro caminho, né? Para encontrar essa possibilidade, né? Então, mas quem sabe um dia. A gente trabalha no escritório ali, a vida profissional que eu tenho de muitos anos é quase sempre com municípios. Mais da metade dos clientes nossos é municípios e a gente vê uma frustração dupla, que é, por um lado, conseguir enxergar, entender o problema
né, propor, né, com processos aí que a gente tem adotado soluções que sejam adequadas, mas isso depois vai na Câmara de Vereadores, o prefeito, não sei, ou seja, Sim. muda o prefeito que estava achando aquilo ali bom acha aquilo ruim. E a gente não tem uma continuidade nesses processos, né? Então, eu vejo a importância de ter um prefeito, um secretário, um vereador, arquiteto, porque tem alguém que leva para dentro desses ambientes esse nosso entendimento de que o nosso trabalho é uma ferramenta de transformação Sim. e é poderosa. E eu te diria até assim, ó, que isso independe muitas vezes de uma linha ideológica partidária, porque o arquiteto, ele é arquiteto. A gente faz uma lista aqui de 20 demandas da profissão, nós vamos concordar com 19, né? Então, isso me parece muito, muito importante, assim, nessa provocação que o pai já fazia muitos anos atrás, né? Que é isso, né? Se os arquitetos não fizerem políticos, os políticos vão continuar fazendo arquitetura. E aí a gente está desse jeito, né? O que tu acha que falta? Aí falando assim no outro lado, né? O que falta na nossa profissão para que ela melhore, ou seja, para que ela, quem sabe, consiga como corpo técnico atingir melhor os seus objetivos? Eu vejo, Thiago, pelos as minhas colegas, né, que se formaram, eu diria que hoje que exerce a função mesmo são pouquíssimos, né? Mas e aí eu fico pensando, a gente tem tanta demanda e tanta necessidade de arquiteto, né, para tudo, para regularização, para, né? E aí eu fico pensando, eu acho que a gente, pelo menos o meu curso parece que formava a gente para construir novas Brasílias, né? Tipo, todo mundo era, só que não tem Brasília para todo mundo, né? Não tem, então eu não sei como é que tá hoje a formação. Se tá mais com o pé no chão, assim, de... Vamos ver, sabe, tem um monte de demanda na cidade, que é espaço de atuação nossa, né? Que a gente pode trabalhar. E aí, me parece que, quando eu olho os meus colegas, e a maioria não exerce, não atua na função, eu fico pensando, né? Poxa, a gente tem tanta demanda, né? Isso muito no interior também. Tem um amigão, o Alexandre George, que ele fala, né, que o arquiteto no interior, ele faz da reforma do lavabo ao plano diretor. Ou seja, joga em todas as frentes, em todas as áreas de atribuição, nossa, que são realmente muito amplas, mas sempre com uma dificuldade de chegar lá no Eduardo, no João, nos 3 filhos do Alexandre, ou seja, essa sociedade, assim, uma dificuldade de que a sociedade perceba o potencial da nossa profissão para ajudar a melhorar a condição dela, né? E isso me parece uma das maiores dificuldades, quem sabe, na nossa profissão é isso, é as pessoas não nos enxergarem como parte da solução do problema. Né? Então, acho que a gente deve seguir trabalhando. Nós sabemos, né? será que os nossos profissionais compreendem toda... Não, eu acho que a gente... Isso é muito responsabilidade nossa, né? Claro, dos arquitetos, né? Que a gente não conseguiu construir esse diálogo, essa conversa, apesar de que eu acho que vem melhorando muito. Né? Então, há anos atrás, a gente não... se ouvia falar muito menos em planejamento, em participação, em habitação social. Então, eu acho que a gente vem evoluindo, mas nessa área de mobilidade também, né? Organizada. A área de mobilidade, patrimônio, isso. Né? Acessibilidade agora, né? Eu vi uma Sim. notícia que está para sair, acho que eu até vou trazer, Alexandre, no próximo programa aqui, a nova regulamentação de acessibilidade. Então, muito legal. Tu falou de Brasília, né? Tu tá morando em Brasília, ou seja, passa metade... Não, trabalho em Brasília, moro em Caxias. Isso. Mas tá com o pé em... O que tu acha de Brasília? Brasília é uma cidade monumental, é uma cidade muito doida, né? É uma cidade que tem várias cidades dentro. Eu digo uma cidade de terça a quinta e de sexta a segunda é outra cidade, né? Mas é uma cidade que não é feita para pedestre, né? Às vezes eu vou confessar para vocês que eu blasfemo várias vezes Oscar Niemeyer vivendo lá. Eu tipo, Oscar, tu era tão, né, tão socialista, assim, para fazer uma cidade assim. Tu sabe que eu tenho uma relação, assim, muito contraditória com meus sentimentos de Brasília. Eu adoro Brasília. Eu tenho mudado bastante. No início eu tive bastante raiva. Agora já eu adoro Brasília. Né? E eu fui, quando Brasília fez, acho que foi 60 anos, ela é de 60, né? Então, agora, 2020, quando fez 50 anos, foi 2010. Eu fui convidado pelo Jornal Nacional de Passo Fundo para escrever um artigo sobre Brasília. E eu nunca tinha, parado para pensar, né? E eu comecei a ver assim, Brasília é excludente, o transporte é horrível, os pobres moram longe. Isso aí. E eu fiquei pensando assim, em Porto Alegre como é que é? E o Rio e Recife é a mesma coisa.
Então, eu me dei conta naquele momento e passei a ser um defensor de Brasília, assim, entre olha. aspas, porque eu acho que a crítica que a gente faz a Brasília, ela Cabe cabe todas. quase toda nas nossas grandes cidades. Então, assim, o transporte em Porto Alegre está cada vez pior. Os pobres moram cada vez mais longe, a Sim, cidade sim, é cada sim. vez mais cara. Tu tem enclaves de alta qualidade no meio, né? Então, se a gente for para o Rio de Janeiro, isso é explícito, né? O asfalto e o morro. Em São Paulo não é tão explícito, porque a gente acaba circulando sem passar nos lugares dos pobres, né? Tu fica só na cidade rica. Então, nesse momento eu me dei conta, assim, de que quem sabe essa crítica não é um pouco, no meu caso, né? A crítica que eu sempre fiz, assim, a Brasília era uma espécie de uma repetição de uma crítica rançosa formal, porque ela é muito diferente visualmente, espacialmente ela é diferente das outras. Sim, 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 sim. Mas o Brasil que está ali é o mesmo, né? Então a exclusão é a mesma, né? A mesma não, acho que lá a concentração mais de riqueza é escancarado. mais explícita, É, porque ela mais coincide, escancarado. né, com essa... Concentração de Com- poder é, junto, isso, né? Então, mas a gente conversa às vezes, com o porteiro do prédio, demora mais de hora para chegar, né? E os restaurantes em Brasília, eles fecham tipo 11, meia-noite, não tem mais restaurante. Por quê? Porque os trabalhadores têm que sair de Brasília para ir para sua cidade. E a mais perto é 15, 20, 30 quilômetros, vai longe. Então, Né? para eles poderem chegar em casa, tem que sair. Eu tenho muitos amigos agora, e, né, meu tio morou em Brasília um tempo também, e quem mora no plano piloto adora, né, porque aí tem essa escala do pedestre, tu anda um pouquinho, tem o centrinho comercial e tal. E faz Tem muitos tudo, não anos... precisa nem sair da quadra, né? Não, Tem escola, tem tem tudo tudo. próximo ali, né? Então, isso eu acho que é muito bom, mas é isso. É uma utopia uma bolha. que ela se materializou uma parte, né? A outra parte, pro resto da sociedade, né, ficou... É uma bolha. Deixou a desejar. Né? É uma bolha. E eu verdade. acho engraçado, a gente chega e sai de casa, tu vê um monte de carro, né? E nunca vê as pessoas. É incrível. Na hora do horário de incrível. trabalho é muito carro e a gente fala, onde as pessoas vivem? E tem também um amigo que diz, Brasília, uma vez eu fiz uma crítica assim, meio nessas de corredor, ele ficou muito bravo comigo, ele disse assim, vocês que mandam aqueles políticos bandidos pra cá, não bota a culpa na gente, né, hein, Alexandre, não é? Quem tá mandando aquela gente lá, aquela turma do Centrão, não sei o que, são vocês, não somos nós, né? Eles têm também a parte deles, né? Mas assim, ó, na música Alagados, né, deixa eu recuperar aqui, tem uma parte que diz assim, ó, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Fé em quê que a gente pode ter? Eu ainda tenho fé no ser humano. Eu tenho fé no ser humano. Né? Acho que as pessoas, elas... o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Eu acredito. Sabe? Que é criativo, nossa, assim, reinventa para sobreviver né? nesse Brasil. Eu tenho fé do brasileiro. E essa é a grande surpresa, né? Eu vejo dos europeus, assim, em geral. Né? Esse povo tá feliz por quê? O povo tá ralado e tá, né? Não, transporte ruim, não tem de morar, passando fome, alegre, festivo e se virando, né? Ou seja, improvisando também para conseguir enfrentar essa dificuldade. Eu acho também muito legal. Agora o nosso quadro Lado B, né, onde eu trago aí experiências profissionais, causos, né, broncas, né, ou seja, coisas que deram certo e errado, né, em algum projeto, em algum trabalho que a gente desenvolveu, né, lá no escritório. Hoje eu vou trazer, Denise, para a gente conversar, o plano diretor de Alegrete, que a gente fez o plano diretor e o plano de mobilidade. Opa. O plano de mobilidade foi em parceria com a Procidades, lá da Ida Bianchi, do Renato Roden, né, queridos amigos. Né? E a gente desenvolveu o plano, ou seja, participou da licitação, ganhou, desenvolveu. Uma equipe técnica qualificada, né, que infelizmente é pouco comum, né, nos nossos municípios, mas uma equipe técnica qualificada. Os gestores, né, prefeitos, secretários interessados também no trabalho, ou seja, uma condição em geral bem favorável, né? Também é pouco usual, infelizmente, mas uma condição bem favorável, né? Acabamos lá, amigos lá do prefeito Márcio, não sei se tu conhece, o prefeito Márcio, né? Uma figura, né? Um cara muito bacana também, uma liderança popular,
né? Tem sempre piochado, mas não é, Alexandre, aquela piocha que a gente vê aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, de botar domingo para ir tomar chimarrão no Brick, sabe? Piocha de apartamento, gurizão de é, apartamento. exatamente. Então Tu queria dizer isso, é né? o gauchão, assim, típico, né? Tiro de laço. Então um cara, né, muito, muito bacana e conduziu, acho que muito bem. A gente fez um processo participativo legal também, de oficinas, audiências, seminário com os técnicos. E a gente estava quase entregando o trabalho, Denise, veio a pandemia. E aí faltava fazer a audiência pública final e o encerramento, né? E aí como é que faz, né? Então a gente ficou ali meses, né? Muitas semanas ali tentando ver qual era o caminho. E a gente acabou, né, fazendo, eu acho que uma das primeiras, pelo menos depois eu vi, né, tive notícia de várias outras, né, mas a gente deve ter feito uma das primeiras audiências híbridas, né, de plano diretor. Né? Então foi muito bacana. A gente fez a prefeitura estabeleceu uma relação com o Ministério Público para poder negociar essa possibilidade. E a gente fez um evento presencial, né, num espaço grande lá, com todos os cuidados ali que a pandemia exigia naquele momento, distanciamento, máscara e tal, com limitação de público. E a gente também transmitiu, né, pelos canais ali do município, para que as pessoas pudessem assistir, e também abriu uma reunião virtual, que acho que era num desses programas de reunião virtual, que as pessoas podiam participar também. Então foi uma composição ali, ou seja, um trabalho que a gente fez muito bacana, conseguimos, né, realizar com sucesso essa audiência e concluir, né, o trabalho. Né? Então, eu acho que esse tema aí foi, ou seja, esse aí foi, né, é um dos casos que a gente tem de sucesso aí do nosso trabalho com relação ao tema da participação. No plano diretor, eu destaco aí 3 ou 4 itens. Um deles é o tema de enchentes e alagamentos. Né? Então, o famoso rio Ibirapuitã, né, da música, ele tem uma área de várzea enorme e uma parte dessa várzea está ocupada, né, está edificada. Então, a gente fez um trabalho também de identificação com dados, né, acredito que eram dados da universidade, né, nos forneceu dados de cheias, mais os dados do município, para a gente fazer também ações de relocação, necessidade de obras, né, ou seja, a atenção específica para o tema das cheias, que com certeza nesses últimos anos, né, se complicou ainda mais. Também um outro que tu falou, né, nos numerozinhos, né, a gente fez uma proposta, né, que acabou prosperando, que é eliminar o índice de aproveitamento. E nós regulamos o regime volumétrico do plano diretor com altura e recuos, número de pavimentos e recuos frontal, lateral e de fundos. Então, com isso, a gente deu uma prioridade, quem sabe, ao desenho do centro, dos bairros centrais, dos bairros de periferia. Ou seja, a gente desenhou essas volumetrias, em vez de trabalhar com índice, que é aquilo, muda uma vírgula, muda uma interpretação. Em vez de tu poder construir X, pode 2, 3, 4X. Tem cidades do interior que tem um índice 6. Ou seja, tu pode construir 6 vezes o terreno, então é uma coisa infinita. Então essa regulação ela foi muito bacana. Assim, eu acho que o índice que em determinado momento foi um avanço técnico nos planos diretores. Né, a gente fez essa experiência lá e agora, claro, vamos acompanhar. Foi aprovado, né, o plano na Câmara de Vereadores com aquelas alterações, né, típicas. Mas a gente fez não deixa de ser um trabalho experimental, né? Ver se vai funcionar essa metodologia. E para a população, tu falou na tradução, né? É muito mais fácil tu traduzir para a comunidade daquele bairro que aqui pode 2 andares, o recuo de frente e lateral é tanto, e se tu colocar índice, né, que é outra ferramenta do Estatuto da Cidade que a gente trouxe para dentro, tu pode construir, em vez de 2, pode construir 3 ou 4. Né? Então, em todos os bairros da cidade, a gente trabalhou com a outorga onerosa, que tinha um mínimo, né, para aquele bairro, né, para o centro, bairro, né, periferia, e com a outorga onerosa poderia ampliar um pouquinho. E essa outorga vai... Tudo regrado obras, já? Tudo regrado. Ótimo. Né? E essa outorga ela vai para as obras das cheias, ela vai para a habitação social, ela vai para a infraestrutura, vai para um fundo, né, gerido por um conselho municipal para fazer essa distribuição. Então, claro que é um plano diretor, né? Então ele nunca é executado, ele está sempre em execução. Então a gente tem acompanhado aí
E a gente quer, em algum momento, fazer um estudo também para ver dos novos empreendimentos, as novas obras, né, como que elas responderam a esse plano, né? Mas é a importância do plano, né, que é tão tem realmente uma questão técnica que ela é muito de difícil compreensão assim no primeiro momento. Também anotei aqui o tema da transferência de potencial construtivo, que é uma outra ferramenta do Estatuto da Cidade. O que a gente fez? A Alegrete é uma cidade que tem um patrimônio histórico muito importante, muito relevante, uma das cidades mais antigas. É o maior município do estado em extensão, né? Tem 7.800 quilômetros quadrados, então é o maior, né? Um patrimônio, né, como eu comentei, um patrimônio edificado importante no centro, só que esse patrimônio era de famílias ricas, que os herdeiros são muitos, e esse patrimônio acaba se deteriorando ou sendo vendido de qualquer jeito para ser demolido e ser construído no seu lugar, né, um edifício. Então, o que a gente fez foi propor essa transferência de potencial, que já existe em alguns outros municípios, a gente propôs que ele fosse renovável. Ou seja, aquele casarão histórico que tem 2 andares, num terreno que pode construir 8, eu vendo aqueles 6 de índice para construir em outro lugar. E a cada 10 anos eu posso vender de novo. Ou seja, eu coloco de novo no mercado aquele imóvel sem precisar demolir, né? Sem precisar substituir. Isso já está previsto no plano? Já está previsto no plano. Maravilha. E aí agora, claro, a gente vai ver agora a execução, né? Se a gente consegue sucesso na execução. Então isso foi muito legal. Como é que está o plano de Caxias? Muito instrumento para regulamentar. Desde do outro plano, né? Tem muitos municípios, né, que fizeram copia e cola do Estatuto da Cidade sem botar em operação. Vai né? ser regrado em tanto tempo. Não, né? E não é regrado, né? Sim, e fica por isso. O estudo de impacto de vizinhança não é regrado, a outorga-onerosa não é regrada, então tem um monte, né? Sim. Então tem muita coisa. Os planos diretores dos distritos não foram feitos. Então tá incompleto. Pela metade. Assim. Foi entregue o corpo principal, mas tem muita coisa para regulamentar e é uma reclamação de muito tempo, né? E eu também entendo que talvez tivesse que ter, né, uma comissão técnica que ficasse responsável por acompanhar esse plano. Sim, permanente, né? Permanente, para poder tanto a regulamentação perfeito. quanto também revisão, né? Porque a cidade ela muda. Não tem como... Não estou Perfeito. dizendo revisar, né, em 100%, né? Mas às vezes tem algum ajustezinho que tu tem que fazer no tempo. Não dá para esperar o prazo total para fazer a revisão de tudo, né? Sim. Não dá para esperar 10 anos. E esse acompanhamento constante, aperfeiçoando constantemente também, né? Então, acho que... Não, muito bem. Agora vocês ficam com as dicas do nosso advogado, uma parceria, né, aqui do programa com a Homerich Portinho e Associados, Advocacia Pública Empresarial, para todos vocês, né, que necessitam em algum momento de um advogado, seja para a organização do escritório, contratos, né, ou seja, a administração e gestão profissional, mas também como parceiro para projetos. Né. No nosso caso, né, já tivemos eles como parceiros de projetos de planos diretores, como nós comentamos aqui, né, e em outras frentes também. Né, recomendamos, né, o Homerich Portinho Associados. Estamos aqui com o Dr. Armênio de Oliveira dos Santos, advogado, mestre em Direito, sócio da Homerich Portinho Associados. Agradecemos, Dr. Armênio, muito aí a tua presença e participação aqui. Vamos falar hoje de contratos públicos e licitações, ou seja, como que nós, arquitetos e urbanistas, podemos atuar sendo prestadores de serviço para órgãos públicos, né, e para instituições públicas que atuam a partir da legislação de licitações. Como se faz para participar de licitação pública? Bem, Tiago, esse mercado de licitações públicas é um mercado bastante abrangente, principalmente nessa área da arquitetura e da engenharia, porque em que pese os municípios, os estados terem suas próprias equipes, os seus próprios profissionais, via de regra, essas equipes são insuficientes. E não existem profissionais, servidores públicos concursados ou contratados para atender todas as demandas do ente público. Então, é uma área bastante interessante que eu diria que vale a pena ter um olhar mais particularizado, porque apresenta algumas oportunidades de trabalho para os profissionais da área da arquitetura.
Nesse sentido, a gente precisa ter presente que a Lei 8666 de 93 foi totalmente revogada pela nova Lei de Licitações 14.133 de 2021. E ela trouxe algumas particularidades com relação à questão dos serviços de engenharia, porque a definição que ela traz é de serviços de engenharia, mas ela mesma especifica que dentro da definição de serviços de engenharia está abarcado os serviços de arquitetura. Sim, todas as atribuições profissionais da nossa atividade. Da atividade de arquitetura dentro do conceito de serviços de engenharia. E aí eu recomendaria que os profissionais atentem e deem uma olhada, deem uma lida mais a miúde na legislação, que a gente não tem aqui tempo de detalhar tudo, porque é muito extenso, mas principalmente nas condições necessárias do ponto de vista documental para participar das licitações. E aí também é preciso fazer uma distinção de que a lei do pregão, que antigamente era uma legislação específica, a parte da lei de licitações, nessa nova lei a modalidade pregão foi prevista dentro da própria lei, né? E ficou muito claro que era uma briga que se tinha anteriormente, se podia ou não podia fazer pregão para atividade de projeto, e essa nova legislação trouxe muito claro que não pode haver pregão para atividade predominantemente intelectual. Então, nesta situação... Sim, que na nossa atividade seria caso de projetos, exatamente. Planos diretores, de planejamento de atividades projetuais na nossa área. Exatamente. E aí, a lei previu que só pode haver pregão para o que se conceitua, e está esse conceito também na lei, do que é serviços comuns de engenharia, que são aqueles que há a possibilidade de se ter a padronização e a descrição no edital, que é mais do ponto de vista de execução. Que é basicamente manutenções e reformas muito singelas. Né? Exatamente. Então, nesta circunstância, é preciso diferenciar o que é possível ter pregão e do que necessariamente é preciso se fazer nas outras modalidades, tais como concorrência, tal como tomada de preços. Então, é importante que os arquitetos também tenham esta atenção, até para não participarem de uma licitação inadequadamente posta. E eu digo o seguinte, o CAL, inclusive, tem uma ação muito interessante, que há um tempo atrás eu conversei lá com o pessoal da diretoria e tal, acho que até tu ainda era presidente, no sentido de coibir os pregões indevidos. E o CAL tem tido bastante sucesso em contestar esses editais e efetivamente fazer com que os editais se adequem às modalidades corretas de licitação. Já era assim antes na 8666 e agora também na 14133. Muito bom, Armênio. Agradeço aí a tua participação. Né? Reforço aos colegas que atentem a essa quantidade grande de oportunidades que nós temos, né, em licitações e contratos públicos, desde manutenção, pequenas reformas, projetos de edificações, outros, né, projetos na área do planejamento urbano também. O que vai se acentuar, inclusive, agora com essa situação da reconstrução do Estado, que vai ter uma demanda gigantesca. Né? De reconstrução. Então, colegas, fiquem atentos, né, ou seja, busquem informação. Te agradeço, Armênio, mais uma vez aqui pela participação no nosso programa. Às ordens, muito obrigado. A quem interessar possa, nosso bloco final de dicas sobre arquitetos, obras, livros, cidades, né, que todos nós arquitetos deveríamos conhecer e muitos de nós ainda não conhecemos. Segundo, né, Denise, a minha opinião e a tua, nesse caso. Então, são dicas que a gente vai trazer para vocês. Primeiro, a dica de um arquiteto ou arquiteta, Denise, que tu ache relevante, né, que todos nós arquitetos tenhamos mais proximidade e conhecimento. Para mim é a Raquel Ronick, né? Ótimo. Grande experiência no urbanismo, ajudou a construir o Estatuto das Cidades, né? Tem uma experiência muito grande aí nessa área. E tem muita coisa produzida aí dela, né? Tem livros, né? Livro, palestra. Muito, Ministério né? das Cidades, ela é uma das pioneiras lá também. Sim, então, para quem se interessa aí em urbanismo, a Raquel é ótima. Ótimo. Eu vou trazer um arquiteto, quem sabe um dos arquitetos, né, com certeza, na verdade, um dos arquitetos mais importantes da Índia, né, que é o Charles Correa. O Charles Correa, ele é um indiano de Goa, que é aquela cidade que tem origem portuguesa, né? Por isso esse nome, né, Correa. Ele é nascido em 1930 e faleceu em 2015. É uma das grandes lideranças do movimento moderno na Índia. Tem uma atuação assim também multifacetada.
né? Muito bacana, eu recorro a ele com muita frequência nos temas de habitação social, né? Ou seja, essa construção, né, da cidade de periferia. Ele ganhou a medalha de ouro, né, do RIBA, do Instituto Britânico de Arquitetos, então super, né, reconhecido internacionalmente. Vão estar passando aí, né, Alexandre, fotos e imagens também, né, dos nossos indicados aí, Raquel Ronick e Charles Correia. E uma obra de arquitetura. Vou puxar o assado para Caxias do Sul. É o prédio da Maesa, né? Um prédio ali da década de 40, né? Do Silvio Toigo, né? Uma fábrica manchesteriana, uma dos exemplares, os primeiros exemplares aí do Brasil e da América Latina, né? De fábrica. Então, ali a gente teve, talheres foram fundidos, né? Mas a arquitetura em si, inclusive o monumento ao imigrante foi fundido na metalurgia ali, né? Sim. Então, o prédio é muito, muito imponente, né? Inclusive foi tombado no governo do Tarso. E agora tem todo um debate para fazer uma destinação para a área da cultura da cidade. São 53 mil metros quadrados. Não, muito bom. E essa arquitetura industrial, né, como ela é relevante para as nossas cidades brasileiras, não só no Brasil, mas aqui eu consigo lembrar de muitos exemplos, né? O Sesc Pompeia é um icônico, né? Aqui o Shopping Total, né, nosso vizinho aqui, Alexandre, também, né, icônico, a transformação, a possibilidade de transformar essa arquitetura, né, em alguma outra coisa. Eu trouxe aqui uma obra, quem sabe, acho que muito pouco conhecida, do Renzo Piano, que é um arquiteto conhecidíssimo, né? É um condomínio, né, de apartamentos que ele projetou e construiu em Paris, né, na Rue des Mots. Esse projeto ganhou o prêmio Mies van der Rohe, é um prêmio da Comunidade Europeia, em 1992, ou seja, já é uma construção antiga, mas é muito bacana porque é habitação social, claro que é habitação social no contexto europeu, né, mas com muita qualidade, ou seja, os apartamentos em volta de um pátio, uma relação com a rua muito bacana, e é um projeto pouco conhecido, né, que eu acho que vale a pena ficar perto do Parque de La Villette. Então, quem está aí semana que vem, na próxima, indo a Paris, por algum motivo, Alexandre, né, pode ir lá. Quem sabe? Conhecer. Terminou o programa, tô saindo. Isso, vamos tá sortear uma tô aqui passagem. Não então, fala isso que vai sortear a passagem. Não, é brincadeira aí, pessoal. Mas então esse eu acho que é um projeto também que com alguma frequência a gente revisita para estudar e tal. Tipologias variadas, também não é sempre o mesmo apartamento para todas as famílias, ou seja, tem variedade. Né? Então é um projeto aí que eu recomendo. E um livro, Denise, de arquitetura ou relacionado à arquitetura? Relacionado à arquitetura, né? Eu escolhi As Cidades Invisíveis, né, do Ítalo Calvino. Não, é um livro conhecido, mas talvez na arquitetura, né, não tanto, mas é um diálogo, né, entre o Marco Polo e o Kubla Khan, né? Eles vão falando, escrevendo cidades imaginárias, né? E vão falando sobre as percepções dessa cidade, de uma forma muito poética, né? Eu até separei uma parte do livro, né? Que ele diz: na cidade de Zirma, a grandeza do passado se reflete na beleza de suas ruínas. Como todas as cidades, é uma cidade de Zirma. Se você passeia por suas ruas, vê apenas o que é visível, a casca, enquanto os outros, os invisíveis, se movem dentro dela. É muito linda as metáforas, né? Eu citei já esse livro num dos programas anteriores aqui, então eu também... É outro que eu tenho, esse livro, assim, todo surradinho, todo riscado, né? Muito bom, não, excelente. E realmente é recomendável, porque essas analogias e metáforas que ele faz com muita qualidade, a gente consegue vincular diretamente ao mundo real e ao que está acontecendo aí com as nossas cidades, né? Hoje eu trouxe esse livro aqui, o que chama Cidade dos Arquitetos, que o Alexandre vai botar a capa aí para vocês verem. É de um jornalista que chama Llàtzer Moix. Ele é um jornalista de Barcelona, que durante o período pré-olímpico e olímpico de Barcelona, em 92, ele fazia críticas, Alexandre, no jornal, né, um colega teu. Né? E essas críticas depois ele juntou nesse livro. Ele chamou Cidade dos Arquitetos exatamente pela grande influência que os arquitetos tiveram naquele momento, na concepção da cidade olímpica, no desenho. Então é muito legal, ele critica bastante também a atuação, elogia e critica bastante a atuação dos arquitetos. É um livro que tem aí nos sebos virtuais, a gente consegue encontrar. Né? E eu recomendo porque é uma experiência realmente
bastante impressionante dessa capacidade que a gente teve num determinado momento, em determinada cidade, quem sabe como Lerner, em determinado momento em Curitiba e outros, né, de fazer esse desenvolvimento a partir, né, da visão dos arquitetos. E uma cidade. Cidade, eu vou na nossa cidade da Serra Gaúcha, a Santa Teresa, né? Ai, que linda. Porque, bom, a gente tem a Serra, tão conhecido Bento, né? O próprio Caxias, mas a gente tem Santa Teresa, que é uma cidade pequena que muitas vezes fica fora dos roteiros, né? E é uma cidade de colonização italiana, tem toda uma arquitetura italiana, muitos prédios de muita qualidade, né? E que é tombada pelo IPHAN, né? Então, já foi cenário de filmes, né? O saneamento básico foi gravado lá. E pouco conhecida, infelizmente, né? Muitos arquitetos, muita gente, quando eu falo, pô, Santa Teresa já foi a Santa Teresa, mas foi no Vale dos Vinhedos, anda mais 15, 20 quilômetros, tá em Santa pertinho, Teresa. Né? né? Não, muito legal, muito linda mesmo. Eu trouxe aqui a cidade de Belém para fazer essa ponte aí do prefeito arquiteto, né? O Edmilson Rodrigues, nosso colega arquiteto, foi prefeito, né, de 97, 2004, 2013, 2016, e acho que ele é o prefeito atual lá agora de novo. Né? Então, 3 períodos. Né? E é um dos caras que idealizou, né, uma série de ações que a gente tem como referência nacional para a questão das áreas portuárias. Ou seja, o que Belém já fez há 15, 20 anos atrás, Porto Alegre ainda está tentando, né, com muita dificuldade. Então, a Estação das Docas, né, a reforma do mercado ver-o-peso, um trabalho que ele fez também impressionante de revalorização do patrimônio, né? A catedral, a basílica, o forte, a praça, ou seja, então é uma cidade que eu recomendo, né? Eu conheci uns anos atrás, recomendo a visita, né? Com esse olhar do arquiteto, né? E essa inserção da cidade impressionante no meio assim da floresta, que muitas vezes é visível de dentro da cidade, né? É muito legal. É uma cidade que eu, né, tenho vontade de voltar também, de retornar para ver essas obras e também para, né, para conviver lá novamente. Então encerramos aqui, Denise, né? Passou rápido mesmo. Passou, né? bem rápido. Muito bom, muito obrigado aí pela tua presença. A gente sabe, né, da tua agenda aí lotada, né? Sabemos aí das responsabilidades, né? Então eu te agradeço também por ter aberto, né, esse espaço aí. Já conversamos e vamos conversar aí com outros colegas, né? A Dani Nunes, a Jéssica De Carli, Bregato, Marina Bernardes, né? Ou seja, outros que vêm aí nos visitar, né? E bater esse papo com a gente. Queria agradecer também a quem nos assiste, né? Que faça aí os likes, nos sigam, né? Se gostaram do programa também, que nos ajudem a divulgar e a manter essa comunicação permanente com vocês. E agradecer nosso apoiador cultural, Homes Portinho, associados, né, das dicas do advogado. Né, agradecer também a curadoria musical, né, do Irã Dudek e a produção e operação do querido Alexandre Sebold, da Escala Humana. Rumo ao próximo episódio, Alexandre. Valeu, obrigado.